Turma, levantamos para vencer mais um Clube 5 aí, com o propósito de gerar transformação, porque pessoas transformadas transformam ao seu redor. Bora prosperar? Isso é o tema da live, ou aula, ou bate-papo de hoje. E aí, Regis, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo certo? Aí o Maicon, a galera hoje caindo da cama cedito. Estamos aí num mate amargo da M2. Ah, e falar em cair, cara, montei o chimarrão todo bonitinho, fui pegar a chaleira elétrica para botar água na térmica e vim e bati na ponta da cuia da bomba. Virei tudo nos meus pés. Eu olhei, peraí que eu mexi na... Olhei assim, não vou nem ficar bravo, né? Ninguém manda ser boca aberta. Limpei tudo, vamos fazer o outro aqui. Eu tinha tomado um golezinho, né? Pensei, que coisa boa esse chimarrão. Chimarrão de manhã cedo é coisa boa, né? Pensei, não, vamos fazer de novo. Vamos lá. E tá aí o chimarrão prontinho. Que batalha. E aí, gurizada, tudo certo? Vamos embora então. Hoje o assunto é bora prosperar. Esse tema eu vou dividir em dois encontros. Para não ficar muito extenso, né? A gente fica mais de uma hora falando aqui. A ideia é não ser tão longo também. Tá? Liberar a galera para seguir o dia. Mas parabéns. Gurizada pronta aí para vencer na vida. Daqui a pouco chega mais uns aí que vão chegando, vão acordando. A gente vai dando uns gritos aqui, a galera vai acordando. Então vamos direto pro assunto. Qual que é a forma de nós prosperarmos? É empreendendo. Esse é o caminho mais rápido da prosperidade, né? E principalmente vendendo alguma coisa, né? Tem que ter às vezes pode vender a tua prestação de serviço, mas aí tu fica limitado à tua capacidade. Ou tu pode vender algum produto que tu consiga colocar pessoas trabalhar e daí você consegue não ter teto para o desenvolvimento, para o crescimento, né? Claro que às vezes tu vai vender a tua prestação de serviço e vai colocar equipes trabalhar. Beleza? Vai render também, mas é um pouco mais difícil de administrar tudo isso, né? Aí a gente encontra a principal dificuldade quando a pessoa começa a empreender separar o CPF do CNPJ. Isso é clássico para mais de 90% dos empresários. Eu tive essa semana num evento, pequeno evento, um café, vamos dizer. Era um café aqui no Cicobi de Araricá. E tinha um consultor ali, consultor financeiro, né, consultor empresarial, dando não era nem uma palestra, assim, era um bate-papo. Ele mesmo falou, cara, eu vim aí bater um papo com vocês, né? Não vou encher vocês de planilha, dados, eu vou bater um papo, nós vamos fazer uma coisa descontraída aqui, eu quero que vocês entendam alguns processos. E foi bem legal, assim, um cara bem parceirão. E de uma forma didática, simples, bem espontâneo, no bate-papo, ele trouxe esse entendimento para os empresários na questão da gestão financeira, que é o pepino aí da galera, gestão financeira. Porque às vezes tu até está vendendo bem na ponta, mas está quebrando a empresa dentro dela. É como se fosse uma árvore florida, bonita, mas dentro do tronco está oco, está cheio de bichinho ali corroendo. Em algum momento vai vir um vento forte e vai derrubar essa árvore, porque ela não tem sustentabilidade, não tem sustentação, melhor dizendo, não tem firmeza. Vir uma crise nas vendas, na produção, algum problema ali que derruba ela, porque ela não tem uma capacidade de gestão para sustentar os tempos difíceis, né, os temporais aí da vida. E essa é a grande diferença aí de quem realmente prospera para os que tentam prosperar. Está lá na gestão. A gente não vai ficar falando sobre gestão hoje, eu quero falar de um tema mais amplo mesmo, que bora prosperar, né? Esse é o assunto, mas tem vários aspectos aí que são extremamente importantes e que cabe, né, nessa questão da gestão um acompanhamento técnico principalmente. A M2 tem, né, hoje tem software de gestão, tem um BPO financeiro, tem um controle rígido aí de cada centavo da empresa e tem o meu olhar mais
externo, né, que não estou envolvido ali no dia a dia da gestão, mas que senta aqui olhar números, projetar números, olhar os resultados e tudo mais. E isso é extremamente importante para quem está empreendendo, olhar os números, cara. Mas daqui a pouco o Regis, né? Rodrigo, mas eu trabalho sozinho, acho que tem gente trabalhando com o Regis, né? Mas vou dar um exemplo assim. Eu trabalho sozinho e tal, tem que olhar os números também, tem que olhar quanto que tu vem faturando, qual que é a tua capacidade de produtividade, colocar um ajudante, quanto que isso melhora em lucratividade, botar 2, daqui a pouco vai botar mais gente e dá prejuízo porque dá problema, como é essa forma de contratação, se eu contrato por diária, se eu pago por produção, se eu faço uma sociedade. Cara, tudo isso tu vai poder tomar, são decisões a serem tomadas a partir de análise de dados, né? A gente tem uma dificuldade aqui na M2, que eu sentei com o cliente hoje, fechei o negócio, até passar projeto, prefeitura, financiamento, entrega da casa, vão 10 meses. E eu vou ver o resultado desses números daqui 10 meses. No mínimo, assim, né? Tem obras maiores aí, que vai mais de ano. Daí eu vou olhar para esses resultados meio atrasado. Eu tenho que ir acompanhando, né, dia a dia esses números, para ver o que pode estar distorcido, porque o próximo cliente eu não posso distorcer novamente, se tiver distorcido aqueles números, né? E a grande dificuldade dos empresários, e aí entra a construção civil, que é praticamente 100%, quase 100%, o pessoal não conhece os números. Não sabe o que é uma receita, o que é uma despesa, o que é um custo, né? E para onde está indo esses valores, esses números, aonde que está meu dinheiro, né? Se eu estou ganhando dinheiro, se estou perdendo, e às vezes está vendendo na ponta, no prejuízo não sabe. É complicado, assim, é uma operação meio grande demais para fazer uma gestão amadora, né? E a diferença é que nós não temos construtoras no padrão, no porte M2 aí de longo prazo. É raríssimas de longo prazo. A maioria é curta, aí não dá 5 anos. Em 2, 3 anos já estão enrolados os pés, 5 anos já estão fechando e devendo para um monte de gente. Daí fica na mão o cliente, fica na mão os fornecedores, fica na mão os prestadores de serviço, essa galera fica por receber, e também o empresário, né? A empresa ali que acabou amargando um prejuízo trabalhou ali muitas vezes 5 anos, achou que estava ganhando dinheiro, comprou uma caminhoneta nova, comprou uma casa nova na praia, enfim, foi viajar, achou que estava ganhando dinheiro e não estava, por falta de gestão, tá? Então, para prosperar tem que ter gestão. Saber o que é o CPF e o que é o CNPJ, beleza? Começamos por aí. E o teu CPF, ele tem que ser mais forte do que o teu CNPJ. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um avião aqui, tá? O avião, ele é mais robusto que o piloto, não é verdade? Só que quem comanda o avião é o piloto. Apesar do avião ser muito maior que o piloto, no sentido de físico, no sentido de capacidade, o piloto tem que ser maior que o avião, porque se o piloto não for capaz de levantar esse avião no ar, o avião não vai sair do chão. Apesar de ele ser grande, né, caber muita gente lá dentro, ele não vai sair do lugar. Então, o piloto tem que ter um CPF forte, tem que ser alguém capaz, confiante, treinado, muito bem capacitado para pilotar esse avião. E olha só, por que o piloto tem que ser mais capaz que o próprio avião? Porque ele pode sair daquele avião, ir lá e pegar outro avião e fazer decolar o outro avião, porque ele é forte, ele é capaz. Ele não depende do avião, mas o avião que depende dele, entendeu? Quando o piloto é fraco, ele não tem capacidade de comandar esse avião, é o avião que comanda ele. E ele está integrado no avião, ele mora no avião, né?
Não tem CPF e CNPJ separado, é tudo uma coisa só. E se esse avião um dia não decolar, esse piloto está sem negócio. Se esse avião um dia cair, esse piloto está sem negócio. Porque ele não consegue transitar de um avião para o outro, não consegue abrir novas fontes de negócios com outros aviões aí, né? O aeroporto é o mercado e nós temos vários aviões, são as empresas. Nós temos os passageiros são os clientes, assim, enfim, uma analogia bem básica aqui, tá? Então tem um CPF forte aí para fazer decolar esse avião, para comandar bem esse CNPJ. E o legal é que quando você começa a aprender essas coisas, você começa a olhar, você para, fica olhando para o avião, olha assim, cara, estou ganhando dinheiro com os clientes entrando. Mas eu posso, com os clientes lá dentro, oferecer um serviço premium de acesso a filmes de lançamento. Eu vou fazer mais uma fonte de receita. Eu posso servir um alimento selecionado com um chefe de cozinha, aqui eu tenho esse cabelo voando aqui, um chefe de cozinha estrela Michelin e vou fazer uma nova fonte de receita. Eu posso oferecer uns travesseirinhos de pena de ganso, não sei o que lá, e vou fazer outra fonte de receita. Eu posso ter a escada de que eles têm que caminhar para subir e ter a escada rolante, que eles pagam um diferencial. Eu vou fazer outra fonte de receita. Eu posso, no caminho que eles estão indo para esse avião, colocar umas banquinhas com... Estou viajando aqui, né? Com joias, com eletrônicos, com revistas, e vou fazer outra fonte de receita. Enfim, no mesmo negócio principal, que é fazer esse avião ir desse lugar para o outro, levar esses clientes, tu pode começar a criar várias fontes de receitas. Podem ser pequenas, mas elas vão se somando ao mesmo negócio. Então, quem faz isso? Quem tem um CPF forte. Consegue subir um drone, olhar teu negócio de cima assim, e ver que ele tem um potencial muito maior do que ele parece ter. Tá? E claro, fazer decolar esse avião. Não é fácil fazer decolar um avião. O maior gasto de combustível, o maior gasto de energia, a maior força está na decolagem, para tirar esse avião do chão. Depois que ele está lá no céu, lá voando, está tudo certo. Ele vai gastar combustível, mas bem reduzido. Para descer, para pousar, ele vai até descer desligado, né? Com o motor desligado, que ele tem que ir freando, na verdade. Não pode mais estar empurrando. Só que para tirar um avião do chão não é brincadeira. Tem que ter habilidade e tem que ter muito combustível para queimar. E quando a gente pensa em empresa é a mesma coisa. A empresa, para sair do chão, precisa queimar combustível, precisa ter investimento, precisa ter coragem, ousadia e habilidade. E entender que muitas vezes tu vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos só queimando combustível. Tá, Rodrigo, tá aí o meu salário. O teu salário tem que estar lá junto nessa queima de combustível. O teu salário não é o lucro da empresa. O teu salário é aquilo que tu definir como teu salário. Talvez ele seja pouco, talvez seja muito. Claro, tem que cuidar para não ser sensato nessa definição. Mas não tem a ver com o lucro da empresa. O lucro da empresa, ele não é seu. Ele só vai ser seu quando der tudo certo. Esse avião decolou, esse avião voou, esse avião chegou no destino e ele está indo para um novo destino, está em uma nova temporada. Opa, agora eu visualizei que tem um lucro líquido realmente sobrando e agora eu posso partilhar desses dividendos, né? Que se tu souber o jogo mais profundo ainda, tu nunca vai nem mexer no lucro, tu só vai entrar em novos negócios com lucro, tu vai fazer novos aviões aí, novas frotas, e daqui a pouco tu tem um aeroporto, né? Porque tu pode ter um avião, daqui a pouco tu botar mais aviões ali naquele aeroporto, daqui a pouco tu comprou o aeroporto. Pensa, o aeroporto ali é um ecossistema de aviões.
E daqui a pouco deu tão certo que tu compra um outro aeroporto já pronto funcionando. E daí um outro aeroporto. Quando o empresário entende que ele é muito maior que a própria empresa. Muito maior que o próprio avião. Aquele avião é um veículo daquilo que o teu CPF vai se tornar. Beleza? Então isso é o assunto de prosperidade genuína, longo prazo, consistente e não voos de galinha que muitas vezes a gente vê a galera fazendo, né? Que começa a voar, vai voar, daqui a pouco despenca. E daí tem outros aspectos aí, né? Que tem a ver com CPF bem sólido, né? Pessoas maduras, bem equilibradas, que não gastam, eu brinco aqui, né? Que não fumo, não bebo, não gasto com prostituição, nem joguinho tigrinho. Porque o grande problema aí dos empresários é quando eles se perdem na curva aí, né? Administram mal a sua própria vida e daí a coisa não anda, tá? Então nós temos que saber onde nós estamos para saber para onde nós vamos, não é verdade? E às vezes se a gente não sabe onde está, qualquer lugar serve. E às vezes esse lugar não é muito bom para onde a gente está indo, tá? Temos que saber realmente onde nós estamos para criarmos um destino, uma rota aí. Se você olhar para você mesmo 5 anos atrás, quem era você? Quais eram os teus planos? Qual era a tua meta de vida, de renda? Quanto imaginava ganhar? Confesso que quando nós abrimos a M2 faz um pouco mais de 5 anos, eu tinha uma mentalidade empresarial bem reduzida, mas acho que uns 2% do que eu tenho hoje. Não imaginar, eu visualizava a M2 crescendo, mas não entendia nada de gestão, de negócio, de como fazer isso tudo acontecer. Eu achava que eu ia trabalhar, fazer uma casa, ia ter um lucro, ia botar no bolso aquele lucro, ia trabalhar, fazer outra casa, ia ter um outro lucro, ia botar no bolso aquele outro lucro. Em 1 ano eu já ia estar muito rico fazendo casas. Era isso que eu imaginava quando eu comecei. Mas não é verdade. Né? Estava dando bom dia aqui para Amado de Carvalho, seja bem-vindo, William. Em 5 anos, nós ainda não botamos lucro no bolso, cara. Não botamos lucro no bolso. Só nossos prolabores, que é menos do que o Regis ganha por mês fazendo revestimento nas nossas casas. Tenho certeza que é menos do que o Regis ganha por mês. Claro que eu aprendi a fazer as receitas alternativas, lembra? Tem um passageiro entrando no avião, mas eu aprendi a vender uma almofadinha, aprendi a fazer um negócio lá na rua, lá enquanto o passageiro está esperando para subir no avião. Aprendi a fazer vários negócios ao redor, que hoje eu, pessoa física, tenho cerca de 10 fontes de receitas. E uma delas é o prolabore da empresa, né? Que a empresa me paga, que faz parte da queima de combustível desse avião, né? O restante não é movimentado ou mexido nesse caixa aí. Nós nunca tiramos dinheiro do lucro da empresa, mas sempre reinvestimos e estamos nesse processo. Até porque quando eu faço o balancete final do ano, não tem lucro para aferir, porque todo o movimento foi usado em combustível de queima, seja para crescer, seja para investimento, seja para pagar imposto, seja para pagar alavancagem, enfim. Claro que é notório o nosso crescimento, isso eu tenho certeza, que nós estamos crescendo. Eu olho os números, vejo que nós crescemos, eu vejo que nós temos aumentado o patrimônio, né, estrutura, marca, um monte de coisa, mas ainda em 5 anos eu não parei, tem 1 milhão na conta parada aqui sobrando. Não, então cada um pega 200 pila e vão deixar 400 lá na conta. Princípio 2027 isso vai acontecer. A princípio. Veremos as cenas dos próximos capítulos. 2026 ainda vai ser um ano de expansão de marca, de crescimento. E 2027, final de 2027, a previsão, esperamos, de nós começarmos a mexer nessa parte de divisão de lucros. Se nós não tomar outras decisões, vamos ter que ver isso ainda, tá? Porque, a princípio de 2027 a gente vai estar robustos,
com essa primeira parte aí da empresa bem alinhada, com alavancagem zerada não, né? Mas bem reduzida, bem saudável. Não que hoje não seja saudável, mas hoje nós temos ainda a alavancagem alta. Estamos bem patrimonializados, a gente está com esse foco aí também de liquidar patrimônio para diminuir a alavancagem, gerar um caixa mais robusto, enfim, está ajustando a empresa agora nesse momento aí para o próximo ano e principalmente muitos resultados dele vão vir no segundo ano, que é 2027. Fora o aumento das filiais aí, né? A Igrejinha já startou, não oficialmente, mas já startou em obras. E eu acho que ano que vem starta mais um outro fonte de negócio, ele vai ter que andar sozinho. Então, primeiro ano eles vão ter que fazer força, a gente vai ter que botar uma graninha, botar energia até andar sozinho. Segundo ano já está andando sozinho. E esperamos abrir mais uns outros braços até 2027. E é isso aí, isso é fazer um avião decolar, tá? Começar a fazer negócio ao redor desse avião, comprar novos aviões, até chegar o momento de poder, quem sabe, ter um aeroporto, né? Opa, daí tá outra história. Claro que também não é simples ter um aeroporto, também é perigoso, também quebra, aeroportos também quebram, né? Mas daí tu tem uma coordenação de um ecossistema bem robusto aí. O que o Regis botou aqui? Confesso que há 5 anos atrás não imaginava em ter um salário que hoje tenho e estou crescendo esses números. Isso tem que olhar para os números que tu tem hoje, olhar para trás e ver que tá melhor, top, então tô avançando. Isso aí a gente já fez reuniões aqui na M2, já falei assim, gente, apesar dos desafios serem grandes, apesar da empresa ainda nos consumir muita energia, girar muita grana e a gente não ter esse dinheiro no nosso bolso, assim, né? A gente melhorou muito de vida, né? A gente aprendeu a fazer dinheiro, que a gente não faria sendo funcionário lá, não faria mais nunca a renda que eu faço hoje. Pessoa física, né? Não pessoa jurídica. Uma vez, falando com um amigo meu, eu sei que eu falei, cara, eu comprei 10 mil em ações do Banco do Brasil porque estava barato, mas não foi agora, faz mais tempo, né? E realmente estava barato aquela vez. E ele, com uma empresa é fácil tirar do caixa. Eu disse, não, cara, eu tô falando de pessoa física, não mistura essas coisas. Pessoa física, eu vou separando uma graninha aqui e tal. E daí nós falamos sobre investimentos, assim, né? E porque tu tem que saber separar isso aí. Então hoje eu olho assim, olho para nós três, nós melhoramos muito de vida, né? O Matheus melhorou muito de vida e tá tudo certo. E continuamos nessa projeção aí. E a empresa também, essa projeção de crescimento, certo? É isso aí, tem que olhar para frente e pensar assim, agora como eu continuo crescendo? Né? Qual que são as nossas estratégias? Às vezes a estratégia, cara, não é crescer. Eu estava olhando nós para 2025, nós crescemos em negócios, mas em produtividade nós ficamos um pouquinho maior que o ano passado. Basicamente a mesma coisa, um pouquinho mais só. Só que a gente melhorou em qualidade de negócios, muito qualidade de negócio, em precificação, tamanhos de obras, que o ano passado eram muitas obras pequenas, esse ano o ticket médio da obra subiu. E eu já tenho 2026 projetado mais do que a metade do faturamento desse ano. E nós estamos em outubro, então talvez eu vou terminar o ano já projetado o faturamento desse ano para 2026, fora o que a gente vai vender em 2026 ainda. Então a gente preparou uma cancha aí para o ano que vem muito boa. Então foi um ano de muito ajuste. Eu mudei algumas coisas aqui na empresa, eu fui para os números, fizemos bastante coisa aqui, bastante ajuste aqui, bem importante, assim, né? Investimos num galpão nosso, que é a nossa sede ali. Enfim, são coisas que, às vezes, num ano parece que as coisas não mudaram muito, mas mudaram bastante, né? A marca está bem mais posicionada, tá entrando no alto padrão, então você tem que olhar, cara. Quem é dono de empresa, de negócio, tem que olhar. Às vezes tu não vai evoluir no faturamento. Tá, o ano passado eu ganhei X, esse ano também tô ganhando X, mas tu evoluiu em marca, tu evoluiu em estrutura, tu evoluiu em serviço, evoluiu em clientes, cara, isso aí, né? Faz parte da estratégia, às vezes até diminuir, se for o caso. A gente tinha essa previsão que em 5 anos nós estabilizarmos. E realmente a gente estabilizou
para dar uma base melhor para a empresa para poder continuar crescendo, porque a nossa decisão foi de continuar crescendo, né? Então essa análise tem que ser feita, tá? Então provavelmente esses próximos 5 anos não vão ser os mesmos dos primeiros 5 anos, porque se tu tá mais organizado, mais maduro, mais estabilizado no mercado, eu falo muito de nós porque é a experiência que eu tenho, né? Ela é real, né? Nos próximos 5 anos a gente vai se consolidar como a principal marca, ou talvez a única marca aí, de mercado, de empresa, de residência na região. Não é a única, né, Michael? Vai ter a BK que também vai se consolidar nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos, que nós vamos fechar 10 anos, nós vamos ser uma marca consolidada, que quando alguém pensar em residência vai ter na cabeça M2. Na região aqui do Vale do Paraíba vai ser M2. Assim como pensa num refrigerante, pensa numa Coca-Cola, nessas coisas assim, né? Pensa num sabão em pó, pensa em Omo. É isso aí que a gente está construindo. O Michael perguntou se a prosperidade de uma empresa pode ser os seus processos. De certa forma, sim, né? Porque volta a dizer, tu pode ter os mesmos números do ano passado, mas com margens melhores. Tu prosperou, na verdade. Tu melhorou tuas margens. Tu melhorou tua rentabilidade. Com a mesma receita. Porque tu melhorou os teus processos, tu conseguiu precificar melhor, tu conseguiu trazer mais qualidade nas tuas negociações, né? É como se eu pegar uma viagem de um avião, que eu saí de Porto Alegre e fui para São Paulo. Nessa viagem, vamos dizer que essa viagem foi 1 ano, né, de uma empresa. Eu coloquei 100 clientes lá, num ticket de R$200 cada cliente, e daí fiz 100 clientes no ticket de R$1.000, né? Fiz R$100.000 naquela viagem. Comprei combustível a X valor e tal, paguei meus funcionários X valor. Na outra viagem, eu consegui colocar os mesmos 100 clientes, tá? Só que eu já cobrei R$1.200 cada cliente. Eu melhorei minha precificação, porque eu melhorei uma viagem para outra a qualidade da marca. Tá? Consegui um combustível num preço melhor, porque eu já estou mais firme no mercado, eu tinha um caixa para pagar à vista. Outra vez eu tive que pedir prazo e não consegui pagar um desconto maior. A tripulação já tinha mais experiência e tratou melhor ainda aqueles clientes do que antes. Então eu dei uma experiência melhor ainda, subi o nível de experiência para o meu cliente. Então, cara, eu atendi os mesmos clientes, aumentei meu faturamento e dei uma experiência maior, porque melhorou a minha margem, né? Melhorou a minha margem, paguei mais barato o combustível, porque eu melhorei algumas coisas no processo de venda, no atendimento, no processo de compra, né? E prosperei. Né? Porque prosperar é crescer. E crescer vem de várias formas dentro de uma empresa, né? Pode crescer em quantidade de clientes, pode crescer em faturamento, pode crescer em fontes de receitas, outro tipo de receitas. Aqui na M2 a gente tem várias fontes de receitas. Agora a gente lançou, não sei se vocês viram, design de interiores. Então hoje nós temos um novo serviço para o nosso cliente, que é o design de interiores, que é uma fonte de receita limpa, que entra para a M2, bem limpa. Né? A gente fez uma parceria com a Sabrina, que é a nossa arquiteta aqui, e ela assumiu esse serviço que ela vai fazer fora do escritório, e para ela vai ser uma nova fonte de receita. Ela está feliz porque ela já está com um cliente, já está fazendo, já temos contrato fechado com clientes, inclusive, que são clientes nossos. Ontem mesmo mais um cliente disse que também quer, e vai entrar, para ela entrar um valor limpo a mais, que para ela é boa, ela está crescendo como profissional. Para a empresa também entra mais um dinheirinho que ajuda a pagar as despesas nossas aqui sem nos onerar nada, porque ela vai fazer fora do horário de serviço. Ela vai ser como uma segunda fonte de renda para ela, porque o pessoal que trabalha aqui, nós não temos nenhuma carteira assinada. Eu falo assim, tem que trabalhar aqui, nós temos que encontrar formas de tu crescer aqui dentro, porque senão não adianta tu estar aqui. Então, daí a Sabrina está com uma projeção de carreira aqui como arquiteta.
ela tem recebido trimestralmente um aumento, um ganho de salarial. A gente fez isso por um ano, essa projeção. Agora já entrou essa nova fonte de receita, que é a do interiores. Bem provavelmente, quando nós abrirmos igrejinha, ela vai para lá gerenciar. Então vai ter uma nova empresa lá, então ela vai poder ter um ganho maior. A Cláudia é secretária, mas já virou corretora, então ela ganha um comissionamento aqui por clientes. O Arthur, que é nosso... eu tenho apertado ele, mas ele vai ter que demorar mais um tempo, ele tem que construir essas fontes aí. Então, os guris que estão lá na ponta, nós temos algumas projeções para eles, conforme a empresa for andando e eles demonstrar a capacidade. Porque a ideia é que cresçam, cara. Tem que crescer, tem que fazer intraempreendedorismo, né? Empreender dentro de uma própria empresa. Tu é colaborador lá, mas tu vai empreendendo lá e vai crescendo. Você vai desenvolvendo o teu próprio crescimento. Isso é bem bacana. Nossa, já deu meia hora de live, cara. Então vamos pro final aqui. Então, por que eu cresci, né? Por que eu prosperei, como o Marco falou aqui? Porque eu evoluí nos processos, né? Eu ampliei os meus alvos, eu criei novas fontes de receita, eu melhorei a minha precificação, eu estou prosperando, eu estou evoluindo, né? São experiências, são situações que só vão acontecer, essas melhorias, se eu parar e olhar para o meu negócio. Parar e ficar analisando os clientes entrando no avião. Parar e analisar o comportamento dos clientes dentro do avião. Parar e analisar os números ali no painel de controle desse avião. Parar e analisar as compras. O Mike faz muito bem essa parte de compras, né? O que o mercado está fazendo, né? Como eu estou posicionado no mercado. Chamar parceiros. Cara, isso só vai evoluir se você tirar a mão da massa e ficar analisando. Tá? E é isso aí que a gente faz, né? Caso esteja muito longe do teu alvo, precisa buscar suporte, né? Suporte profissional, né? Para te ajudar a melhorar essa condição aí. Um consultor, um mentor, sei lá, alguma pessoa com experiência, um parceiro de negócio, alguém que vai te ajudar a dar uma evoluída nisso aí, tá? Se tu está perto do teu alvo, tu já está atingindo o teu alvo, o que tu faz? Tu amplia teu alvo, que foi o que a gente fez na M2. Passamos os 8 dígitos de faturamento no ano, né? Que são mais de 10 milhões, que era uma perspectiva nossa, assim, que nós imaginávamos nesses primeiros 5 anos, um crescimento de uma robustez de obras e tal. Não tinha um número muito claro, mas esse aqui é a nossa capacidade, nós chegamos. O que eu faço? Mantenho? Não, cara, eu vou aumentar o desafio. Eu vou mirar 9 dígitos, que são 100 milhões no ano. É um passo bem longo. Vai levar de 5 a 10 anos para chegar lá. A projeção é 10 anos, mas talvez seja antes. Então, já montamos a estratégia para chegar lá. E vamos embora, né? Vamos embora. É isso aí, tem que comprar novos aviões, tem que trazer mais pilotos, não tem como um piloto pilotar vários aviões ao mesmo tempo, né? Quem são esses outros pilotos? São os novos sócios e assim vai. Então, aumenta o desafio, né? Aumenta a capacidade. E andar a partir de um propósito bem definido, bem claro, que está no teu coração, sobre o porquê que eu estou empreendendo, né? Não é só empreender para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? É porque existe um propósito maior. Eu acho lindo na sexta-feira quando a galera vem receber. Apesar de não participar de nada dessa forma, dessa questão de pagamento, cara, é uma galera. Se eu não me engano, acho que passa de 60 famílias hoje que semanalmente recebem dignidade através da M2, que é pagamento em dia. O Regis, né, um dos nossos prestadores de serviço, pagamento sempre em dia. Não devemos nada para ninguém. Nunca demos um tapinha nas costas de nenhum prestador de serviço. Nunca chegaram aqui, cara, desculpa aí, tal e tal. A gente nunca inventou uma desculpinha, sempre pago em dia, todo mundo. Já tivemos prejuízo com o prestador de serviço, por ser honesto demais, bonzinho demais, fomos aprendendo. Estamos cada vez mais rígidos aí com nossos prestadores de serviço, porque, cara, a gente dá volume de negócios e pagamento em dia, a gente começou a subir a nossa régua.
Porque senão a gente estava apanhando demais, né, cara? A gente, teve situações aqui que estavam montados nas costas aqui da M2, mandando na M2. Eu disse, não pode, cara, não pode. Daí eu peguei o Matheus que fez dar umas apertadas, não pode, Matheus. Os caras estão coordenando o negócio, meu, não pode. Nós que temos que coordenar, olha o nosso tamanho, chega, meu. Daí comecei a chamar a gente para reunião aqui dentro dessa linha, como é que é assim? Daí eu fui para negociação, daí organizamos. Né? Os caras estavam abusando, crescendo as unhas demais. Então a gente alinhou isso aí. Porque a gente tem um propósito realmente que é de fazer, ser transformado como empresa, né? Empreender para transformar, por isso que é o nosso propósito está escrito, empreender para transformar. E gerar transformação ao nosso redor, que pessoas realmente cresçam, né? Façam um negócio conosco, cada um dentro da sua expertise e sua capacidade dentro da construção da sua própria história. Beleza? E para finalizar, não coloque como alvo adquirir bens. Né? Isso aí vai ser consequência, natural. Né? Naturalmente você vai crescendo, vai patrimonializando, mas o alvo tem que ser gerar desenvolvimento pessoal. Porque se um dia esse avião não decolar, tu tem capacidade suficiente para pegar qualquer outro avião e fazer decolar. Pode ser em outro aeroporto, em outro ramo, outro mercado. Tu faz decolar porque tu cresceu, tu se desenvolveu. Tu ficou conhecido no mercado como uma pessoa séria, de negócios sérios. Qualquer negócio que tu for abrir aí, as pessoas vão olhar, não, pode fazer negócio lá com fulano, porque ele honrou tudo lá quando era construtor, agora quando envolvido lá na indústria de calçado, ele também com certeza vai honrar. Então, quando tu cresce o teu CPF, tá entendendo? Ele tem que ser maior que o teu CNPJ. Beleza, gente? Amanhã eu dou sequência aqui. Nossa, falei demais. Achei que ia dar 20 minutinhos. Eu dividi essa aula aí em 2 para fazer para ficar curta e no fim já deu longa demais. Valeu, parceria. Vamos orar. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti e que o Senhor realmente nos dê capacidade de termos um CPF forte. Nós venhamos entender que nós precisamos acreditar em nós, apostar em nós e saber que o Senhor nos deu essa terra aqui para explorarmos, para construirmos, para desenvolvermos e também nossas empresas possam servir pessoas da melhor forma possível e sermos reconhecidos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Certo, turma? Um abração. Nos vemos aí amanhã. Amanhã é sexta. Sábado e domingo que não vai ter. Vou dar uma folga para vocês. Mas amanhã vai ter Clube 5 AM. Valeu, valeu!